E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marafé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Vai deixando aquele seu like, inscreva-se aí no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, ajuda nós aí, por favor, dá aquela força para nós aí, tá bom? Beleza? Vamos aqui falar da 30ª rodada. E aí? Como é que vocês foram aí? Foram bem? Foram mal? Zicaram? Omitaram? Deixa aí nos comentários aí como é que vocês foram aí na rodada 29, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui da rodada 30. Falta pouco para acabar o campeonato e vou dar aqui só as melhores opções, tá? O time mesmo nós vamos fazer durante a semana, tá ok? Lembrando você que tem o segundo jogo, né? No meio tem o segundo jogo, o jogo de volta da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, então vai depender muito do primeiro resultado, senão o pessoal vai começar a poupar, principalmente aí Flamengo, Palmeiras, né? Que mais? Atlético Mineiro, né? Mas Atlético Mineiro, poupando, não poupando, também tá uma draga também, né? Tá bom? Beleza? É isso aí. Então vamos lá. A rodada de número 30 começa no sábado com dois jogos, às 16 horas, tá? É, aqui, Atlético Mineiro e Ceará, e Vitória e Corinthians, tá? Então, o mercado fecha às 15h59. E tem mais quatro jogos no sábado, fora esses dois. Total são seis, tá? E domingo tem mais quatro jogos aqui. Não, na segunda-feira não tem jogo, tá? Último jogo, Palmeiras e Cruzeiro, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui da nossa indicações. Rossi no gol, tá? Coloquei o Rossi no gol aqui porque o Flamengo joga fora de casa com o Fortaleza, tá? Fortaleza, ele cedeu já dois SGs em casa e o Flamengo conquistou um SG fora de casa, tá? Nos últimos três jogos, tá ok? Beleza? O Rossi tem uma média fora de casa de 6,80, tá? Tem 65 desarmes, sendo que 35 fora de casa, tá ok? Beleza? Então, fora isso também, nós colocamos o quê? O Walter, né? O Walter aí, que é uma boa opção. Fora de casa também, ele tem uma média de 7,70, tem 77 defesas no campeonato, 46 foi fora de casa, tá bom? Fora isso, ó, o Walter, o Mirassol pega o Sport, tá? Apesar que o Sport dentro de casa, nos últimos três jogos, não cedeu nenhum SG. E e o, o Mirassol, ele fora de casa não conquistou nenhum SG. Só que dentro de casa, o, o esporte, ele conquistou um SG, tá? Ele não cedeu, mas conquistou. Então é porque ele ganhou, né? 1-0. E o Mirassol cedeu dois SGs nos últimos três jogos, entendeu? Então, o esporte, ele conquistou um SG, porque ele ganhou o jogo de 1-0, e o Mirassol cedeu dois fora de casa. Agora, o contrário, o esporte não cedeu nenhum SG fora de casa e o Mirassol também não conquistou nenhum SG, tomou gol em todos, tá bom? Né? Mas eu acho que o Mirassol aqui é o favorito, tá ok? Beleza? Por isso que eu do Walter. Tá, então vamos lá. Quem outra opção aqui é o Fábio, né? Fábio do Fluminense, o Fluminense que pega o Internacional. Fluminense nos últimos três jogos, três SGs. Tá? Já o Internacional não cedeu nenhum SG nos últimos três jogos. O Fábio que tem uma média de 3,60 jogando dentro de casa, tá? É porque nos últimos jogos que ele está começando a pontuar, porque ele não vinha pontuando, né, dentro de casa, ele tomava gol, tá? Ele tem 57 defesas no campeonato, o Fábio, sendo que 24 defesas em casa,
Também tem o Gabriel Grando, né? Do Grêmio, o Grêmio que pega o Juventude, tá? Nos últimos 3 jogos, o Grêmio conquistou um SG. Já o Juventude cedeu 2 SG nos últimos 3 jogos, tá? Então, é uma boa também aqui o Gabriel Grando. Ele tem uma média de 4 pontos, jogando dentro de casa, 16 defesas, tá? Nos últimos 4 jogos, jogando dentro de... nos últimos 4 jogos, o Gabriel Grando fez 2,90, perdeu o SG, 6 pontos, 8,60 e 6,30. Então é uma boa aí o Gabriel Grando. Temos também aqui o Rafael do São Paulo, né? São Paulo aí que pega o Bahia, né, dentro de casa, nos últimos 3 jogos conquistou um SG e o Bahia não cedeu nenhum SG nos últimos 3 jogos. Tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, 83 defesas, tá bom? É isso aí. Vamos agora para as laterais. Laterais, colocamos aqui o Marcos Rocha e também o Cuiabano. Marcos Rocha, ele tem uma média de 8,40 jogando dentro de casa, 20 desarmes em 6 jogos, tá? Já o Cuiabano, ele tá jogando no ataque, tá? Por isso que eu coloquei aí. Botafogo pega o Santos. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo conquistou um SG dentro de casa, já o Santos cedeu um SG, tá? Ele tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, 2 gols, 2 assistências e 19 desarmes, 14 faltas sofridas em 18 jogos, tá ok? O Marlon já falei, né? O Marlon não, o Marcos Rocha, tá? 8,40, 20 desarmes em 6 jogos, tá ok? Outras opções aqui também tem o Vitinho, né? Para quem quer colocar, Vitinho e também o Royal, tá? O Vitinho, ele tem uma média de 6,20 jogando dentro de casa, 1 gol, 1 assistência e 42 desarmes. Já o Royal, ele tem uma média de 7,30, 1 gol e 17 desarmes, tá bom? Beleza? Agora, para quem quiser aí, o Reinaldo, também tem o Reinaldo, jogando fora de casa, ele tem uma média de 5 pontos. Já o Piquerez, ele tem uma média de 6 pontos, jogando dentro de casa, 31 desarmes, tá ok? Seria isso aí, tá bom? Agora, outra coisa. Vamos agora aqui para a zaga. A zaga, nós temos aqui Léo Pereira e o Gustavo, tá? Léo Pereira tem uma média de 4 pontos jogando fora de casa, 3 gols e 17 desarmes, tá bom? Já o Gustavo Gomes tem uma média de 5,80 jogando dentro de casa, 1 gol, 1 assistência e 30 desarmes. Agora, se você não quiser colocar nenhum dos dois, pode colocar aí o Thiago Silva e o Ferrarese, tá? Thiago Silva tem uma média de 5,20 jogando dentro de casa e já tem um gol, tá? Que nem eu falei, o Fluminense tem 3 SGs jogando em casa nos últimos 3 jogos e o Inter não cedeu nenhum, mas o Fluminense pegou 3 SGs. Então, o Thiago Silva fez até gol na última vez que jogou em casa, tá? Contra o Juventude no finalzinho. Já o Ferrarese tem uma média de 9,70, 2 assistências e 51 desarmes, tá bom? Quem quiser, aí tem o Alexandre Barbosa, tá? Do Botafogo. Botafogo que pega o Santos, né? 5 pontos a média em casa, 35 desarmes, tá bom? Seria mais ou menos isso. Tem o Arboleta, tem 5,80 a média dele jogando dentro de casa, já tem 3 gols e 28 desarmes, tá? Vamos aqui, o Felipe Luiz como técnico já, né? Felipe Luiz, ele tem uma média de 5,60 fora de casa. Já o Abel Ferreira dentro de casa tem uma média de 6,80. Fora esses aqui tem o Mano Menezes, né? Que eu falei, o Grêmio pega o Juventude. O Grêmio, né? Um SG jogando dentro de casa nos últimos 3 jogos e o Juventude cedeu 2, tá? Então o favorito aí é o Grêmio,
tá bom? Então o Mano Menezes aí tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa. Vamos aqui agora para o meio de campo. Meio de campo nós colocamos o Arrascaeta, o Felipe Anderson e o Matheus Pereira, tá bom? Mesmo jogando fora de casa, tá? O Matheus Pereira, jogando fora de casa, tem uma média de 9 pontos, tá? 6 gols, 7 assistências no campeonato, 86 faltas sofridas em 35 desarmes, tá? Já o Arrascaeta tem uma média de 9,40 jogando fora de casa, 14 gols no campeonato, 11 assistências, 43 faltas sofridas e 14 desarmes. Já o Felipe Anderson, ele tem uma média de 5 pontos, né? Jogando dentro de casa, 3 gols, 2 assistências, 41 desarmes no campeonato, tá ok? Se também o Arrascaeta não for jogar, a gente pode colocar aí também o John, tá? John que tem uma média de 6,60, tá? 7 gols, 4 assistências e 43 desarmes, tá? E 20 faltas sofridas. O John que o Bragantino pega o Vasco dentro de casa, então o John é muito bom, uma média de 6,60. Se também, por um acaso, o John não for jogar, quem a gente poderia colocar aqui? Pode colocar o Garro, né? O Corinthians pega o Vitória, Garro que deu uma assistência no último jogo aí, tá bom? Pode ser o Garro aí, se por acaso o John não for jogar. Também podemos colocar o Lúcio, né? O Lúcio Acosta, né? Fluminense pega o Internacional dentro de casa, o Lúcio já tem 2 gols no campeonato, 9 faltas sofridas e 8 desarmes em 6 jogos. Já colocamos aqui o Santiago Rodrigues, Botafogo que pega o Santos. Santiago já tem uma média de 5,40, jogando dentro de casa, 2 gols, 2 assistências, 20 faltas sofridas e 20 desarmes, tá ok? Tá bom? Então, é mais ou menos por aí, tá? Tá? E o Carrascal também, né? Se o Arrascaeta não poder jogar, pode colocar o Carrascal, tá bom? Beleza? É uma boa também. Então, tem várias opções ali para o meio de campo. Bora para o ataque. O ataque colocamos aqui o Pedro, Vitor Roque como capitão e o Flaco Lopes, tá? Palmeiras que joga em casa, é favorita aí contra o Cruzeiro, né? Mesmo sendo um jogo um pouco mais difícil, mas é favorito, jogando dentro de casa. Tá? O Vitor Roque tem uma média de 9,60 jogando dentro de casa, já tem 12 gols, 3 assistências, 62 faltas sofridas e 26 desarmes. Já o Flaco Lopes tem uma média de 7 pontos, né? 10 gols, 1 assistência, 39 faltas sofridas e 25 desarmes, tá bom? O Pedro, jogando fora de casa, tem uma média de 7 pontos, tá? 11 gols, 5 assistências, tá bom? Aí, se por um acaso aí você quiser mudar, aí tem o Ryan, o Vasco, que pega o Bragantino, tá? O Ryan tem uma média de 6,70 jogando fora de casa, já tem 10 gols no campeonato, 36 faltas sofridas e 28 desarmes, tá bom? O Yuri Alberto, tá? Apesar que não fez nada contra o Atlético Mineiro, todo mundo colocou ele aí, mas já tem 7 gols no campeonato, tá? 2 assistências e 27 faltas sofridas. Aí é uma aposta aí o Yuri Alberto, tá ok? Tem o Luiz Araújo, tá bom? Se ele jogar aí, é uma boa, tá? Tem uma média de 4 pontos jogando fora de casa, 6 gols, 2 assistências e 31 desarmes, tá bem? O Luiz Araújo é uma boa opção. Tem que ver se ele vai jogar, né? Se ele joga, se ele entra jogando. Tá? Vamos aqui. Outra opção que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar que é o Caio Jorge. Caio Jorge, desde a rodada 23, que não marca gol. Acho que ele fez gol na rodada 22, tá? Na rodada 23 ele não marcou gol até agora, o Caio Jorge. Tá? Apesar que ele ficou suspenso um jogo, foi expulso o outro, né? Que não jogou porque foi expulso.
tá? Mas ele não faz gol, tá com uns 15 gols desde a rodada 23, tá com uns 15 gols. Por isso que eu não indiquei muito aí o Caio Jorge aí, que tá vindo numa má fase aí. Tudo bem que ele deu, acho que 2 assistências, mas gol mesmo ele não faz desde a rodada 23, tá bom? É uma observação aí, tá bom? Beleza? Galera, é o seguinte, estamos gravando aqui com o mercado fechado, tá? E se por um acaso tem alguém que está com o cartão amarelo, né? Então, vocês né, levem em consideração. Ex do Palmeiras também. Ferrarese do São Paulo, que tomou cartão vermelho, tá ok? Beleza? Tamo junto, obrigado aí, tá? Valeu. E quem quiser passar lá na página aí do perfectboys.cartola lá no Instagram, tá vindo muito bem, tá? No Brasileirão e também na Champions League é lá. Dá uma olhada na página dele, já postou lá os times lá, beleza? Um abraço.